Provérbios 3, 9 e 10. O princípio da provisão que transforma sua vida hoje. Você já percebeu que existem portas que só se abrem quando o coração aprende a honrar o que Deus coloca em nossas mãos? Há momentos em que a vida parece travar, as contas apertam, as oportunidades se escondem e a sensação é de que nada flui. Mas existe um princípio que não falha, um movimento espiritual que muda destinos, um ato simples, porém poderoso, capaz de destravar a provisão que você tem buscado há tanto tempo. E hoje, a palavra revela esse princípio. Hoje, Deus te mostra onde a provisão começa, como ela flui e por que ela transforma não apenas o que você tem, mas quem você é. Respire fundo, porque a mudança que você pediu pode começar exatamente aqui. Há momentos em que a alma sente que está dando o seu melhor, mas nada parece voltar. O esforço é grande, a responsabilidade pesa, e mesmo assim, a colheita não acompanha o que o coração entrega. É nesse contraste, entre dedicação e falta de retorno, que muitas pessoas começam a acreditar que não nasceram para viver provisão, que talvez a vida delas seja sempre assim, apertada, limitada, sempre um passo atrás do que realmente desejam experimentar. Mas é justamente nessa hora que a palavra se levanta e revela algo que muda tudo. Provisão não começa no bolso. Provisão começa no coração. E Provérbios 3, 9 e 10 abre essa verdade como se acendesse uma luz num quarto escuro. Ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Não é uma promessa construída sobre magia, é um princípio construído sobre consciência espiritual. Deus não pede honra porque precisa. Deus pede honra porque ela abre um fluxo que a ingratidão fecha, que o medo bloqueia e que a ansiedade paralisa. Honrar é um ato que reposiciona a alma diante da fonte certa. Quando a vida está pesada, o coração começa a procurar respostas em todos os lugares, no esforço excessivo, na comparação, no desespero silencioso, no acho que não vai dar. Porém, Deus não trabalha a partir do desespero. Ele trabalha a partir do alinhamento. E honrar é alinhamento, é dizer: eu não dependo apenas do meu trabalho, das minhas forças, do que está nas minhas mãos. Eu dependo de Deus, da provisão dele, da sabedoria dele, do fluxo dele. E quando o coração volta para esse lugar, algo começa a mudar. Porque antes de Deus encher celeiros, ele ajusta motivações. Antes de transbordar lagares, ele toca na raiz das preocupações. Antes de liberar abundância, ele cura a maneira como você enxerga o que tem. A verdadeira provisão nasce quando você entende que não é o quanto você possui, mas o quanto você consagra. Quando você entrega a Deus o que vem às suas mãos, você está dizendo: eu confio no que o Senhor pode multiplicar. Eu confio no que o Senhor pode abrir. Eu confio no que o Senhor pode transformar. E é nesse ponto que a vida começa a fluir de outra forma. Porque provisão não é só finanças. Provisão é paz. Provisão é clareza. Provisão é sabedoria para tomar decisões que evitam prejuízos. Provisão é a porta certa aparecendo na hora certa. Provisão é evitar aquilo que destruiria você lá na frente. Provisão é Deus te alinhando ao destino, as pessoas certas, as oportunidades certas e as batalhas que você já nasceu para vencer. Há pessoas que vivem cansadas porque carregam tudo sozinhas. Há outras que vivem frustradas porque entregaram o coração ao medo. E há pessoas que, sem perceber, estão com a provisão estagnada porque ainda não entenderam a força que existe em honrar. Mas hoje Deus está convidando você a reordenar o fluxo, a colocar ele no lugar certo.
a devolver ao coração o senso de origem e propósito. Porque quando Deus está no centro, o que estava travado começa a se mover, o que estava retido começa a se liberar, e o que parecia distante começa a se aproximar. Respire. Sinta isso. A provisão que transforma vidas não é a que chega por acaso. É a que se manifesta quando o coração aprende a honrar. Existe um momento da caminhada em que Deus começa a revelar algo profundo. Provisão não é apenas sobre o que entra, mas sobre o que permanece. Muitas vezes, a vida parece como um saco furado. Você até recebe, mas não vê resultado. Trabalha, mas não descansa. Planta, mas não colhe na proporção do esforço. E isso não acontece porque você não se dedica, mas porque existe um princípio espiritual agindo por trás de toda a verdadeira prosperidade, o princípio da ordem interior. Quando Provérbios fala sobre honrar o Senhor com as primícias, ele está revelando um movimento que reorganiza a alma. Porque antes de Deus multiplicar, ele precisa ensinar a guardar. Antes de derramar, ele precisa ensinar a não desperdiçar. Antes de confiar muito, ele molda o caráter no pouco. Não é à toa que muitas pessoas vivem ciclos de provisão intermitente. Um mês vem, outro mês some. Uma porta abre, outra fecha. Uma conquista chega, mas não permanece. E em cada uma dessas oscilações existe um convite divino dizendo: volte ao princípio, volte à honra, volte ao alinhamento. A honra estabelece raízes. A honra estabiliza o terreno. A honra fecha brechas que o medo abre. A honra silencia a ansiedade e devolve ao coração a certeza de que a fonte é confiável. Porque quando você honra, você está dizendo: eu não dependo de sorte. Eu não dependo de circunstâncias. Eu dependo de Deus. E esse reconhecimento, silencioso mas profundo, cria um ambiente espiritual onde a provisão deixa de ser um acaso e passa a ser um fluxo. Há uma diferença gigantesca entre provisão e abundância. Provisão é o suficiente. Abundância é o transbordar. Mas nenhuma delas acontece fora desse princípio. Deus não derrama onde não há fundamento. Ele não libera onde ainda existe fuga. E muitas vezes, o que impede um fluir maior não é a falta de esforço, mas a falta de entrega. Porque honrar não é apenas separar algo material, é separar o coração, é colocar Deus acima das preocupações, é decidir que Ele é a primeira voz e não a última, que Ele é a origem, não o recurso emergencial. E quando esse realinhamento acontece por dentro, você percebe que a provisão de Deus sempre esteve ativa. O que faltava era o coração se voltar para a direção correta. E de repente, aquilo que parecia pouco começa a render. Aquilo que parecia insignificante começa a multiplicar. Aquilo que parecia impossível começa a se organizar. A provisão não vem apenas de mais dinheiro. Ela vem de sabedoria para administrar, de discernimento para escolher, de sensibilidade para não cair em armadilhas, de paz para enxergar o caminho que estava encoberto pela ansiedade. Muitas vezes, a maior bênção não é ganhar mais, é parar de perder, parar de gastar energia no que drena, parar de insistir no que rouba a paz, parar de carregar pesos que Deus nunca pediu. Quando Deus começa a manifestar provisão, Ele não trabalha apenas ao redor, Ele trabalha dentro. Ele ajusta intenções, cura inseguranças, fecha portas que eram distração, fortalece a visão e coloca você em posição de receber sem medo de perder. Porque provisão verdadeira é aquela que não apenas chega, é a que permanece. E ela permanece onde existe honra. O princípio de Provérbios é mais do que uma promessa. É um mapa espiritual. Um chamado para reorganizar a vida a partir do lugar certo. Um lembrete de que a provisão que transforma não começa quando você tem muito, começa quando você coloca Deus em primeiro lugar. Respire.
Perceba dentro de você o que Deus está realinhando agora. A provisão não é distante, não é rara. Ela está sendo construída em silêncio dentro de você. Há uma verdade que muitos só descobrem depois de muito tempo tentando controlar tudo. A provisão de Deus não flui para onde existe resistência. Ela flui para onde existe rendição. É por isso que Provérbios 3, 9 e 10 fala de honrar e entregar as primícias. Porque Deus sabe que o coração humano tem um reflexo natural de segurar. Segurar o que tem, segurar o que sente, segurar o que teme perder. Mas tudo o que você segura por medo, diminui. Tudo o que você segura por insegurança, escapa entre os dedos. E tudo o que você entrega com confiança, Deus multiplica. Existe uma cena que se repete na vida de muitos. A pessoa trabalha, se esforça, tenta organizar tudo sozinha, mas parece que sempre falta algo. Uma peça, uma resposta, uma oportunidade. É como se a vida estivesse sempre por um fio, quase dando certo, quase se alinhando, quase liberando a provisão. Esse quase cansa, desgasta, frustra. E bem ali, onde a força humana não alcança mais, Deus revela que existe um caminho mais alto. A provisão que nasce da confiança. A confiança muda a atmosfera interior. Ela desarma a ansiedade. Ela silencia o pensamento que diz, não vai dar certo. Ela acalma o coração que imagina cenários de perda. E, principalmente, ela abre espaço para que Deus faça o que você não pode fazer. Quando você honra, você abre mão da ilusão do controle, e essa renúncia é libertadora. Porque ao entregar a Deus as primícias, você declara, eu não preciso dominar tudo para viver o melhor. Eu só preciso confiar no Deus que domina tudo. E é nesse posicionamento que a provisão começa a chegar, não como um esforço exaustivo, mas como um fluxo natural. Você percebe que aquilo que parecia difícil se torna leve, que aquilo que atrasava começa a se desbloquear, que aquilo que tirava sua paz perde a força, porque Deus não trabalha apenas pelos seus resultados, Ele trabalha pelo seu interior. Provisão não é só sobre ter mais, é sobre ser transformado enquanto recebe. Mas essa transformação envolve coragem. Coragem de olhar com honestidade para o que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Porque honrar a Deus com as primícias não é um ritual, é uma declaração de prioridade. É dizer, o Senhor é a fonte, o Senhor é o início, o Senhor é o dono do meu caminho. Essa decisão reposiciona tudo, ela redefine o fluxo, ela muda a direção espiritual da vida. E quando isso acontece, a provisão não precisa mais ser buscada desesperadamente. Ela começa a te encontrar. Existe uma sabedoria divina por trás desse movimento. Deus não permite que o medo seja o administrador da sua vida. Ele não entrega a abundância a um coração que ainda está preso à escassez interior. Ele primeiro cura a maneira como você enxerga o que tem, para depois multiplicar aquilo que Ele te entrega. Por isso, muitas vezes, a provisão demora, não porque Deus atrasou, mas porque Ele está preparando você para não desperdiçar o que vai chegar. E quando você entende isso, o peso sai. A luta interna diminui, a comparação perde sentido, porque você começa a perceber que Deus não está apenas suprindo necessidades, Ele está construindo uma vida sólida, estável, madura, firme. Uma vida que não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um princípio divino que nunca falha. Respire profundamente. Deus está te ensinando algo que muitos passam a vida inteira sem compreender. A provisão dele não é um evento, é um caminho. Um caminho que começa na honra, continua na confiança e transforma tudo o que toca. O que Deus está liberando na sua vida hoje não é apenas resposta, é direção. E direção certa sempre gera provisão certa.
Há um momento na jornada em que Deus começa a revelar que provisão não é apenas receber, é reconhecer. Porque muitas pessoas vivem esperando algo grandioso, algo extraordinário, algo que mude tudo de uma vez, e por esperarem o grande, deixam de perceber o que Deus já está fazendo no pequeno. E é exatamente no pequeno que Deus testa o coração. É no pequeno que Ele observa se existe gratidão, se existe honra, se existe fidelidade. É no pequeno que Ele ajusta o ambiente interior para que a abundância não se torne uma armadilha. Provérbios 3, 9 e 10. Não fala de honrar quando você tiver muito, nem de entregar quando tudo estiver sobrando. Ele fala de honrar com o que você tem agora, porque a provisão não começa quando o cenário muda. Ela começa quando o coração muda. E muitas vezes, o que trava o fluir não é a falta de recursos, é a falta de reconhecimento. É quando a pessoa olha para o que tem e pensa, isso é pouco demais, isso não serve, isso não resolve. Mas Deus nunca começa com o que falta. Deus sempre começa com o que existe. O que existe nas suas mãos hoje pode parecer simples, pode parecer insuficiente, pode parecer pequeno demais para o tamanho do milagre que você espera. Mas é exatamente ali que Deus trabalha. Porque Ele não depende de quantidade, Ele depende de disposição. Ele não precisa de muito, Ele precisa de um coração que saiba honrar, mesmo quando a vida parece limitada. Existe um padrão espiritual que segue você em todas as fases. O que você reconhece, cresce. O que você honra, frutifica. O que você entrega, multiplica. E o que ignora, diminui. O que desconsidera, trava. O que desonra, seca. Deus está sempre observando se o coração consegue enxergar a provisão que já existe, mesmo que seja pequena, mesmo que seja discreta, mesmo que seja apenas uma semente. Porque quando o coração é capaz de reconhecer, ele também é capaz de receber. O problema é que muitos querem o celeiro cheio antes de aprender a administrar uma pequena gaveta. Querem abundância antes de aprender equilíbrio. Querem portas abertas antes de aprender a cuidar das janelas. E Deus, como Pai sábio, não entrega colheita a quem ainda não aprendeu a valorizar semente. Não derrama vinho novo em odres rasgados. Não dá multiplicação onde ainda existe desprezo. Por isso, às vezes, a provisão parece atrasar, mas, na verdade, Deus está ensinando você a enxergar. Ele está treinando seu olhar para que, quando o muito chegar, o seu coração não se perca. Ele está te preparando para um nível de provisão que não machuca, não corrompe, não ilude, mas estabelece, constrói e sustenta. Reconhecer o que Deus já colocou nas suas mãos é um ato espiritual. É honrar aquilo que Ele já confiou. É dizer, Deus, eu vejo. Deus, eu valorizo. Deus, eu agradeço. Essa postura abre portas invisíveis, seca fontes de ansiedade, remove comparações secretas e devolve ao coração uma percepção poderosa. Deus já está cuidando de você mesmo antes de você ver o resultado final. E quando essa consciência cresce, a vida ganha outra forma. A provisão deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma realidade que se constrói em camadas. Pequena hoje, maior amanhã, abundante depois de amanhã. É assim que Deus trabalha, passo a passo, nível por nível, honra após honra. Respire com calma. Perceba que nada do que você vive hoje é aleatório. Há sementes nas suas mãos e Deus está dizendo, valorize, honre, comece com isso, eu faço o resto. Porque o Deus da provisão não age pelo tamanho do que você tem. Ele age pela disposição do seu coração. Há momentos em que o coração pergunta em silêncio, por que a provisão demora tanto? Por que parece que tudo flui para os outros, menos para mim? Essas perguntas surgem nos dias em que o esforço é grande, a expectativa é alta, mas o retorno é pequeno.
E esse contraste cria uma sensação de injustiça, como se a vida estivesse sempre um passo à frente do que você consegue alcançar. Mas existe uma revelação profunda. A provisão não anda no ritmo da ansiedade, ela anda no ritmo da maturidade. Deus não libera providências que o coração ainda não está preparado para sustentar. Não porque Ele queira limitar, mas porque Ele conhece os perigos invisíveis que a abundância pode trazer para alguém que ainda não foi curado interiormente. É por isso que Provérbios 3, 9 e 10 fala de honrar primeiro, porque honrar molda a alma para receber sem se perder, para crescer sem se corromper, para subir sem desmoronar. A demora, muitas vezes, não é castigo, é preparação. É Deus alinhando áreas que você nem imagina que precisam de força para suportar o que Ele está prestes a derramar. É estratégia, é proteção, é amor. A provisão verdadeira exige raízes, e raízes não crescem na pressa. Elas crescem no silêncio, crescem na profundidade, crescem na constância. Existem coisas que Deus só pode liberar quando vê que o coração não está mais preso ao medo, nem ao orgulho, nem à comparação. Porque a provisão que vem da mão dele não é frágil, ela é estável, consistente, estruturada. Ele não entrega promessa para quem ainda está vivendo de instabilidade emocional. Ele primeiro fortalece, depois multiplica. E esse processo gera algo poderoso. Dependência saudável. Aquele tipo de dependência que faz você dizer: eu não preciso ver para confiar. Eu não preciso entender para continuar honrando. Eu não preciso ter todas as respostas para saber que Deus está no controle. É esse tipo de coração que ativa o princípio da provisão, porque Deus não responde ao desespero, Ele responde à fé. E a fé que ativa a provisão é uma fé prática, não teórica. É uma fé que honra, uma fé que entrega. Uma fé que organiza a vida a partir do que Deus está falando, não do que as circunstâncias estão gritando. A demora também tem outra função divina: revelar o que realmente importa. Quando tudo está difícil, você descobre que existem perdas que não te destroem, mas te libertam. Descobre que há portas que Deus fechou, não para te limitar, mas para te proteger. Descobre que a provisão dele não é apenas financeira, mas emocional, espiritual, relacional. A demora expõe a alma. Mostra onde ainda existe medo. Mostra onde ainda existe idolatria ao controle. Mostra onde ainda existe insegurança. Mostra onde ainda existe comparação com vidas que você nem conhece de verdade. E é nesse processo de exposição que Deus trabalha profundamente. Ele limpa a visão. Ele redefine prioridades. Ele cura feridas silenciosas. Ele derruba crenças que estavam sabotando a sua própria colheita. E quando o coração está pronto, Deus libera. E libera de uma forma que faz sentido, que traz paz, que não carrega peso, que não machuca, que não exige máscaras. Porque provisão verdadeira não chega para te prender, chega para te expandir, chega para te estabilizar, chega para te fortalecer, chega para te ensinar que em Deus você não vive de escassez, mas de propósito. Respire com calma. A demora não é um sinal de abandono, é um sinal de construção. Deus está trabalhando em camadas que você não vê, mas que sustentam tudo o que você pedirá amanhã. E quando Ele liberar, será no tempo perfeito, não antes, não depois, no momento exato em que seu coração estiver pronto para prosperar, sem perder a essência. Existe um momento da vida em que Deus começa a revelar que provisão não é apenas receber aquilo que falta, é ser transformado para sustentar aquilo que vem. Porque muitos imaginam que a provisão é apenas o ato de Deus colocar algo novo nas mãos, mas na verdade, antes de colocar algo novo, Ele trabalha na estrutura que vai carregar esse novo. E é por isso que Provérbios fala de honrar. Porque honrar constrói estrutura, honrar prepara, honrar fortalece.
A maior parte das pessoas pede provisão, mas poucas pedem estrutura. E sem estrutura, a provisão vira peso. Sem estrutura, a bênção vira ansiedade. Sem estrutura, a porta que se abre se torna mais uma responsabilidade do que uma resposta. Deus sabe disso. Ele sabe que a provisão que chega cedo demais pode esmagar, que a abundância que chega antes da maturidade pode confundir, que a oportunidade que chega antes da cura pode aprisionar. Por isso, ele constrói primeiro dentro, para depois liberar fora. E como Deus constrói dentro? Ele começa movendo as fundações do coração. Ele questiona aquilo que você sempre acreditou. Ele toca nas áreas que você sempre evitou olhar. Ele expõe preocupações escondidas, inseguranças silenciosas, pensamentos que você nunca falou, mas que te seguem como sombras. Tudo isso faz parte do processo de preparação, porque a provisão que Deus quer liberar não é superficial, é profunda, não é imediata, é permanente, não é frágil, é segura. E para viver esse tipo de provisão, o coração precisa estar ancorado em algo maior do que circunstâncias. Precisa estar ancorado em princípios. Um desses princípios é: nada cresce onde existe medo. E é por isso que Deus confronta o medo antes de liberar abundância. O medo de faltar, o medo de perder, o medo de não ser suficiente, o medo de não conseguir sustentar o que Deus entregar. O medo é a raiz que sabota a provisão. Mas quando você honra, o medo perde força. Quando você entrega, o medo recua. Quando você prioriza a Deus, o medo se cala. Porque honrar é um ato espiritual que declara: eu confio, eu descanso. Eu sei que Deus cuida. E quando essa confiança cresce, algo dentro de você muda. Você para de negociar sua paz por causa de preocupações. Para de aceitar migalhas emocionais. Para de correr atrás de respostas que só Deus pode dar. E nessa nova postura, sua mente fica clara, seu espírito fica leve, seu discernimento fica afiado. E é exatamente isso que cria a estrutura que Deus precisa para liberar mais. A provisão não depende apenas do que você recebe. Depende da pessoa que você está se tornando enquanto espera. E na espera, Deus te ensina a ser fiel no pouco, ser grato no simples, ser sábio nas escolhas, ser constante no espiritual. Cada uma dessas camadas é estrutura. Cada uma dessas atitudes é preparo. Cada uma dessas decisões te posiciona em um nível onde a provisão não apenas chega, mas permanece. E quando Deus percebe que a estrutura está firme, Ele libera. E libera de uma forma que não causa medo, mas paz. Não causa preocupação, mas estabilidade. Não causa confusão, mas direção. Respire fundo. Sinta essa verdade entrando no seu espírito. Deus não está apenas preparando provisão para você. Ele está preparando você para a provisão. E quando esses dois movimentos se encontram, o que Deus faz em você e o que Ele faz por você, algo sobrenatural acontece. O fluxo destrava, a graça se manifesta. A prosperidade deixa de ser episódio e se torna estilo de vida. E a provisão de Deus começa a te acompanhar em cada passo, não como um favor ocasional, mas como uma marca permanente da sua fidelidade. Há um ponto da jornada espiritual em que Deus começa a mostrar que provisão não é somente o que Ele coloca nas suas mãos, é também o que Ele remove do seu caminho. Muitas pessoas acreditam que prosperar é receber mais, mas prosperidade verdadeira começa quando Deus afasta aquilo que estava drenando, roubando, atrasando, confundindo. E às vezes, o maior ato de provisão não é um depósito que chega, mas sim um peso que sai. Existem situações que, vistas de longe, parecem perdas, mas vistas com os olhos de Deus, são livramentos. Há portas que se fecharam e que naquele momento te frustraram profundamente, mas se tivessem permanecido abertas,
teriam drenado sua paz, sua saúde emocional, sua energia e até mesmo sua fé. Há pessoas que saíram da sua vida, não porque você fosse insuficiente, mas porque o plano delas não combinava com o destino que Deus está construindo para você. A provisão de Deus não é apenas acréscimo, é proteção. E proteção também é provisão. Provérbios 3, 9 e 10 fala de honrar ao Senhor. E quando você honra, você atrai a presença dEle para todas as áreas. E onde Deus habita, Ele não deixa nada permanecer se isso estiver te afastando da promessa. Por isso, existem cortes que doem, mas curam. Existem afastamentos que machucam, mas libertam. Existem mudanças inesperadas que desmontam seus planos, mas preservam seu futuro. É difícil perceber isso enquanto está acontecendo. A mente questiona, o coração aperta, a alma tenta entender. Mas com o tempo Deus revela: eu tirei porque eu cuido. Eu fechei porque eu vi o que você não viu. Eu segurei porque eu sabia que você ainda não estava pronto para aquilo. E essa revelação muda tudo, porque você começa a enxergar que a provisão de Deus não é apenas dar, é guiar. Guiar você para longe do que te faria cair. Guiar você para longe do que parecia oportunidade, mas era armadilha. Guiar você para longe do que parecia vitória, mas era distração. Muitas vezes, Deus permite que algo desapareça não para te punir, mas para te alinhar, para te reposicionar, para te conduzir a uma porta que você não encontraria se estivesse ocupando espaços que já não pertenciam mais à sua história. E esse movimento divino é tão perfeito que quando você percebe, já está sendo levado para um lugar melhor, mesmo que no início tenha parecido o oposto disso. Porque Deus não trabalha a partir do seu ponto de vista. Ele trabalha a partir do destino que Ele escreveu para você. A provisão começa quando o coração entende que o que Deus retira também é cuidado. O que Ele encerra também é amor. O que Ele fecha também é direção. E quando você aceita isso, algo poderoso acontece. O ressentimento perde força, a comparação desaparece, a ansiedade se dissolve e a sua visão se alinha à visão de Deus. Então, você percebe que nada foi por acaso, que nada escapou do controle dele, que tudo, absolutamente tudo, estava te conduzindo para um nível mais profundo, mais sólido, mais preparado da sua vida. Respire. A provisão de Deus não falha. Ela apenas assume formas que às vezes você não reconhece de imediato. Mas quando o tempo passa, o coração entende. Deus não tirou para te diminuir. Deus tirou para te proteger e te conduzir ao lugar onde você sempre deveria estar. Há um momento na caminhada em que Deus começa a revelar algo ainda mais profundo sobre a provisão. Ela não é apenas uma resposta que chega, é uma identidade que se manifesta. Porque existem níveis de vida em que você não vive mais esperando o próximo milagre. Você vive confiando na fidelidade contínua de Deus, como alguém que sabe que é sustentado todos os dias, de forma constante, silenciosa e precisa. Esse nível não nasce da pressa, nem da ansiedade, nem do desespero. Ele nasce da compreensão espiritual de que Deus é Pai, e pais não abandonam. Nasce da certeza de que Ele é provedor, e provedores não falham. Nasce da consciência de que Ele é fiel, e fidelidade não oscila. Mas para chegar nesse ponto, o coração precisa passar por um processo de cura e reposicionamento. Precisa desaprender crenças de escassez. Precisa abandonar a mentalidade de sobrevivência. Precisa deixar para trás o pensamento que diz: eu tenho que lutar sozinho, eu tenho que garantir tudo, eu tenho que me virar. Esse pensamento desgasta a alma e impede a provisão de fluir. Porque onde existe autossuficiência, falta espaço para o agir de Deus. E aos poucos, Deus vai desmontando essas fortalezas internas.
Ele mostra que você não precisa carregar tudo. Mostra que não está sozinho. Mostra que existe um cuidado diário que você não percebeu por causa do peso das preocupações. Mostra que há detalhes da sua vida que ele sustentou, mesmo quando você nem orou por eles. O princípio da honra, descrito em Provérbios 3, 9 e 10, faz exatamente isso. Ele desloca você da mentalidade de falta para a mentalidade de confiança. Ao honrar a Deus com as primícias, você reconhece a fonte, reposiciona seu interior e quebra ciclos de escassez que vinham de anos. Porque escassez não é apenas falta de dinheiro, é falta de visão, falta de esperança, falta de expectativa, falta de fé. Quando a honra entra, ela ilumina. Ela abre janelas onde antes só existiam paredes. Ela permite que você enxergue possibilidades que estavam bloqueadas pelo medo. Ela desbloqueia decisões que você evitou. Ela abre caminhos que estavam invisíveis. E é exatamente nessa atmosfera que a provisão verdadeira começa a se manifestar. Não apenas como um milagre eventual, mas como um estilo de vida, como uma paz que não depende do saldo, como uma confiança que não depende do cenário, como uma segurança que não depende das circunstâncias. A partir desse lugar, você deixa de viver correndo atrás do que falta e começa a caminhar com gratidão pelo que chega. Deixa de viver tentando provar valor e começa a viver respondendo ao amor de Deus. Deixa de viver no medo do amanhã e passa a viver na certeza de que Deus já está lá, preparando o caminho. É nesse ponto que a provisão se torna identidade. Identidade de alguém que sabe que é cuidado, de alguém que sabe que é sustentado, de alguém que sabe que não precisa conquistar tudo pela força, porque existe uma força maior que abre portas, garante caminhos e multiplica o que você entrega com fé. Respire profundamente e deixe essa verdade penetrar seu coração. Você não vive mais em escassez, você vive em aliança. E onde existe aliança com Deus, existe provisão contínua. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu te amar, te guardar e te guiar em cada detalhe. Há um ponto da revelação em que Deus começa a mostrar que provisão não é apenas algo que você recebe, é algo que você atrai. E isso acontece porque a provisão divina responde ao ambiente interior do coração. Quando o coração está preso ao medo, a vida estagna. Quando o coração está preso ao passado, nada avança. Quando o coração está preso ao controle, nenhum movimento flui. Mas quando o coração se abre, se entrega e honra, algo sobrenatural começa a acontecer. A honra abre caminhos que o esforço humano jamais abriria. Ela cria conexões inesperadas, ela ativa favor, ela libera oportunidades que estavam escondidas. Ela estende o alcance da sua vida para além da sua capacidade natural. E tudo isso nasce de um detalhe. A ordem do coração determina a direção da provisão. Quando Provérbios 3, 9 e 10 diz que seus celeiros se encherão e seus lagares transbordarão, Deus está descrevendo um tipo de vida onde a provisão não é interrompida por circunstâncias, porque ela não depende delas. É a vida de alguém que se conectou com o princípio espiritual da honra. Alguém que não entrega apenas recursos, mas entrega confiança, entrega prioridade, entrega propósito. E quando essa postura se torna constante, algo extraordinário acontece dentro da pessoa. Ela começa a caminhar com uma consciência de abundância, mesmo antes de ver o resultado concreto. Ela sente paz, mesmo quando ainda não vê o caminho. Sente segurança mesmo que o cenário não mude imediatamente. Sente direção mesmo quando a vida parece silenciosa. Essa paz é um dos maiores sinais de provisão, porque Deus não se limita a colocar algo nas suas mãos. Ele coloca algo no seu espírito. E quando o espírito se fortalece, o exterior começa a se alinhar.
Muitas vezes, antes da provisão se manifestar, Deus te dá uma visão, aquela sensação suave de que vai dar certo, mesmo que nada indique isso. Essa visão não é emoção, é direção. E a direção espiritual sempre antecede o movimento físico. Deus sempre fala no invisível antes de agir no visível. Por isso, existem meses em que você sente que está crescendo por dentro, mesmo sem ver crescimento por fora. Existem dias em que você sente que está sendo preparado, mesmo sem saber para quê. Existem momentos em que você sente que algo está prestes a mudar, mesmo que tudo pareça igual. Isso é provisão em construção. É Deus preparando o terreno para liberar o que Ele prometeu. É a movimentação silenciosa do céu a seu favor. A provisão divina não vem como um golpe de sorte, ela vem como um alinhamento espiritual. E quando você honra, você se posiciona exatamente onde o céu está se movendo. Respire. Perceba a profundidade disso. Não é você que corre atrás da provisão. É a provisão que começa a correr na sua direção. Como rios que se ajustam ao leito que os recebe, assim a provisão se ajusta ao coração que honra. Como sementes que florescem em solo fértil, assim as promessas florescem na vida de quem confia. Como portas automáticas que se abrem quando você se aproxima, assim Deus abre oportunidades quando você se posiciona. E nesse ponto da jornada você começa a entender algo que liberta. A provisão de Deus não é acidental, ela não é instável, ela não é ocasional, ela é resposta, ela é consequência, ela é fruto de um coração alinhado com o céu. Então, descanse. Porque quando o coração se organiza diante de Deus, o futuro também se organiza diante de você. Há um momento na caminhada espiritual em que tudo o que você aprendeu, tudo o que Deus te mostrou, tudo o que Ele alinhou dentro de você, começa a convergir para um ponto decisivo. O entendimento de que a provisão não é apenas de Deus, ela é Deus. Porque Ele não oferece apenas coisas, Ele oferece presença. Ele não dá apenas respostas, Ele dá direção. Ele não entrega apenas bênçãos, Ele entrega propósito. E quando essa consciência desperta dentro de você, algo muda para sempre. É como se o coração finalmente percebesse que não caminha sozinho, que não depende do acaso, que não precisa provar valor todos os dias para ser cuidado, que não precisa vencer pela força do braço, que não precisa temer o amanhã. Porque o Deus da provisão está presente hoje, e aquilo que antes parecia distante, pesado ou impossível, começa a ficar leve. A alma respira diferente, os ombros relaxam, a mente se acalma, a visão se abre. E você percebe que Deus estava providenciando coisas que você nem imaginava, nos bastidores, nos silêncios, nos detalhes. A provisão de Deus não é apenas o que Ele faz, é o que Ele é. Ele é sustentação, Ele é caminho, Ele é resposta, Ele é descanso, Ele é abundância. Ele é o Deus que transforma pouco em muito, caos em direção, espera em maturidade, fé em milagres. E Provérbios 3, 9 e 10 passa a ter outro peso no seu espírito. Não é apenas uma orientação, é um convite para viver em outro nível. O nível de quem honra, o nível de quem confia, o nível de quem reconhece que tudo vem de Deus e tudo retorna para Ele. O nível de quem entende que celeiros cheios e lagares transbordando não são símbolos de riqueza material. São símbolos de uma vida alinhada, cheia de graça, cheia de sabedoria, cheia de direção divina. E quando você chega a esse ponto, percebe algo precioso. A provisão não foi apenas sobre abrir portas, foi sobre abrir você, abrir sua visão, abrir seus sentimentos, abrir sua capacidade de confiar, abrir seu coração para viver em um patamar mais alto.
E agora, depois de tudo o que Deus ensinou, depois de tudo o que Ele curou, depois de tudo o que Ele reorganizou, chega o momento mais importante, o de entregar seu coração a esse princípio e permitir que a provisão divina se manifeste sobre cada área da sua vida. Porque aquilo que Deus começou dentro de você, nestes minutos, Ele quer ativar sobre a sua casa, sobre seus projetos, sobre seu propósito, sobre o seu caminho. Respire profundamente, sinta isso em seu espírito. O ambiente está pronto, você está pronto. A palavra já foi liberada. Agora é hora de orar. Pai, diante da Tua palavra, nós nos colocamos agora em plena entrega, porque entendemos que a provisão não é apenas algo que o Senhor faz, é algo que o Senhor é. Hoje, Deus, nós consagramos a Ti tudo o que temos e tudo o que ainda não temos. Consagramos o que está claro e o que ainda está confuso. Consagramos os medos, as inseguranças, as expectativas e os sonhos que carregamos no peito, porque sabemos que quando entregamos, o Senhor transforma. Quando honramos, o Senhor multiplica. Quando confiamos, o Senhor abre caminhos que ninguém poderia abrir. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que toda estagnação espiritual, emocional, financeira, caia por terra no poder da Tua presença. Que todo ciclo de escassez, visível ou invisível, seja quebrado. Que toda ansiedade sobre o amanhã seja silenciada, que toda porta errada seja fechada e que toda porta certa se abra diante dos Teus filhos com clareza, paz e direção. Derrama provisão, não apenas nas mãos, mas no espírito. Provisão de paz, provisão de sabedoria, provisão de descanso, provisão de oportunidades alinhadas com o Teu propósito. Enche os celeiros desta casa, transborda os lagares deste coração e faz a abundância que Provérbios revela se manifestar hoje, na vida de quem ora comigo, que haja mudança, que haja alinhamento, que haja maturidade, que haja fluir, que haja honra, e que a partir deste momento, a vida de cada pessoa aqui não seja mais marcada por falta, mas por fidelidade. Senhor, que a Tua provisão acompanhe cada passo, que a Tua bondade abra cada caminho, que a Tua graça envolva cada decisão e que o Teu Espírito sustente cada área que antes caminhava no medo. Hoje nós declaramos: a provisão vem, a provisão flui, a provisão permanece, porque o Senhor é o nosso provedor. Pausa final. E assim nós oramos, em plena confiança, em plena entrega, em plena honra. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva "Eu recebo" aqui nos comentários. Inscreva-se e ative o sininho para caminhar conosco. Deus ainda tem muito para revelar ao seu coração.